Fala pessoal, sejam bem-vindos hoje a mais um Multitude Especial. Estamos aqui com Alexandre Rodrigues, advogado, amante de arte e da tapeçaria persa. A gente trouxe ele para falar um pouquinho aqui vai falar um pouco de outras vertentes que ele tem no empresariado e para ele falar um pouquinho dessa cultura de tapete persa, de arte, como é feito e fazer uma introdução da gente nesse mundo novo aí, até para mim que estou apresentando aqui, não conheço. Então hoje a gente vai desvendar um pouquinho de algumas coisas. Seja bem-vindo. Obrigado, Cássio. Queria pegar um pouquinho para o pessoal, contar como é que você saiu dessa parte aí, como é que você veio da área da advocacia e acabou caindo no meio aí das artes, do tapete, da tapeçaria persa, que a gente estava batendo um pouco papo aqui antes. É um mundo assim muito diferente de informação e assim tem bastante curiosidade cultural que eu acredito que poucas pessoas sabem. Queria que você falasse um pouquinho aí dessa transição e como é que se deu aí na sua vida aí empresarial. Cássio, é um prazer estar aqui com você. É sempre bom estar podendo expandir um pouco o conhecimento, trocar ideia a respeito do que é belo, do que é arte, do que é manual. Eu, por característica de formação, sou advogado, então sempre convivi com o universo da leitura como um apoio principal para o exercício da minha profissão, o que me enveredou por caminhos de conhecimento ou até mesmo de curiosidades a respeito de um universo literário muito vasto, onde também é dotado de muita arte ao redor. Eu já advogando no início de carreira e andando já amante de arte, curioso, sempre olhando um móvel ou outro oriental, uma percepção de tapeçaria diferente. Tive a oportunidade de ir na casa de um grande amigo e esse amigo cliente. E quando eu cheguei na casa dele, fui apresentado a um universo que me encantou muito, me despertou muito a atenção, que era o universo de mobiliário e de tapeçaria persa. Era uma casa muito diferente de tudo que eu já tinha visto até então, fugindo do conceito das casas padrões, seguindo móveis pré-montados, não tinha nada disso, tinha um mobiliário muito específico, muito bem feito, com linhas muito diferentes e forrado, coroado por tapeçaria persa muito bonita, muito precisa no detalhamento específico dos desenhos, das cores. E quando me deparei com essa situação, eu comecei a me aprofundar um pouco, conversar muito com esse amigo, e ele foi me apresentando o universo vasto. Fomos conversando ali durante bom tempo sobre a tapeçaria persa, que foi o que me chamou muito a atenção no momento, e acabei mergulhando de maneira também a aprofundar para conhecer, em primeiro lugar, para uso próprio, e depois, a posterior, entrei na fase do colecionismo. Você fica tão aficionado pela beleza, o encantamento, que você acaba levando para Um outro um lado. outro lado. E com isso, com o tempo, eu fui também me aprofundando muito no universo oriental, da, da, da arte em si no Oriente, o que me levou também para o mobiliário japonês e chinês, que era uma composição também de ambiência e de trabalhos manuais. O que sempre me chamou a atenção, Cássio, é a capacidade manual do ser humano de execução de obras tão belas. Assim. A capacidade, a destreza. Nós vivemos num mundo tão robotizado, e é muito bom, por sinal. Nós estamos aqui num belíssimo estúdio com tudo que há de tecnológico, tudo que há de melhor, uma mesa bem confeccionada, microfone, tudo que tem de melhor está aqui do nosso lado. Mas não podemos deixar de esquecer a capacidade do homem, ser humano, também de criar com a mão.
de criar o conceito, de visualizar as cores, de ter a habilidade, a destreza de execução. Então, o mobiliário oriental também me trouxe uma paixão muito grande pela qualidade. Primeiro que são madeiras muito difíceis de se encontrar, madeiras hoje que muitas delas estão escassas. E segundo, pela capacidade de confecção dos móveis. Então, é um universo um pouco vasto. Você vai se aprofundando no tapete persa, você acaba no mobiliário, mais um pouquinho você está em escultura, mais um pouquinho você está em quadros, que nós temos também pintores aqui no Brasil maravilhosos, e uns que já se foram, outros que estão presentes. Mais ou menos o que eu consigo te dizer, como que entrei, como que virei para a vertente para esse caminho. Então, eu queria saber, quando você fala, parece que você tem, eu acho que um acervo de mais de 5.000. Hoje eu tenho entre mobiliário e tapeçaria persa e obras de arte, sim, são mais de 5.000 peças. Então, como é que que o pessoal fala normalmente quando você fala isso? Até é um número suntuoso, assim, eu digo, de um mundo que é desconhecido para a maioria das pessoas, que é o que a gente estava conversando aqui. Não é que tem sim um pessoal que acompanha, claro, porque se tem um mercado, se tem um produto, tem um mercado, né? Mas eu digo assim, no geral, quando você fala isso, como é que o pessoal, qual é a reação? A maioria das pessoas que vêm conversar comigo sobre tapeçaria, elas vêm muito encantadas. Elas ficam hipnotizadas pelos tapetes, e aí perguntam como que poderiam compor. E aí, aprofundando Começa. a conversa, a gente acaba, ó, mas tem um mobiliário, você pode introduzir entre o mobiliário moderno e outro mobiliário oriental antigo, junto com a tapeçaria persa, isso vai enaltecer. E a gente acaba falando, olha, eu gostaria de ver. A pessoa pede para ver alguma coisa. Quando ela se depara, eu tenho hoje um depósito e tenho também um acervo meu pessoal para exposição e venda. Quando a pessoa se depara no local, ela fica um pouco impactada porque é um universo Diferente. diferente e que você não consegue passar numa loja de rua ou de shopping e se deparar com uma aventura dessa de mobiliário, de tapeçaria, tapeçaria de parede, tapeçaria de todos os aspectos. Então, as pessoas se impactam muito, mas traz o encantamento e a curiosidade para ter. Desperta a curiosidade e a pessoa começa a cogitar, pô, eu gostaria de ter na minha casa. Então, Desse e tal. isso acontece muito. Então, eu queria fazer uma pergunta. Me conta do primeiro tapete, o tal do Naim Habibian. Bibiana. Foi amor à primeira vista ou rolou aquele, será que estou fazendo uma loucura? Bom, o Nair Bibian foi um acaso. Eu estava numa feira, estava andando numa feira, feira de bairro, e essa feira acontecia todos os domingos, e tinha um senhor, já com uma idade bem avançada, num standzinho pequeno, com os tapetes pendurados, e ao lado tinha um senhor também que tinha uma parte de acervo de escultura, escultura de porcelana, escultura de bronze, tinha uma série de obras do lado. No primeiro momento, quando eu olhei os tapetes, eu fui na direção porque o tapete já era uma coisa que me despertava a curiosidade. E eu chegando próximo a esse stand, essa barraca, conversando com ele, vi o Naim. Eu não tinha plenitude do que era ainda um Naim Habibian, mas sabia que era um bom tapete. Você olha o ponto, você sente a lã, você olha toda a confecção do tapete, você tem ali a noção plena, existem das diferenças de tapete. E eu perguntei, quanto custa esse tapete? Ele falou, esse tapete não está à venda. Eu falei, mas não está à venda, mas o senhor está com ele aqui? Não, isso aqui eu trouxe, é mais para expor, mas é, na verdade, para atrair para os outros aqui. Eu fiquei insistindo e cheguei no consenso. Na época, o valor era um valor considerável. Tipo,
Nós estamos falando de... Mais ou menos, claro. Estamos falando de 20 anos, 20 e poucos anos atrás, estamos falando de $6.000 o metro de um tapete em Rabibian e que já era raro naquela época, isso há quase 30 anos atrás. Esse artesão ele faleceu em 95, né? Então, eu consegui fazer a aquisição do tapete. O tapete não era um tapete grande, mas era um tapete muito bonito. Eu tenho até hoje na minha coleção, não abro mão de jeito nenhum. Esse tapete, ele passou por diversas montagens, diversos ambientes dentro da casa. Só que no momento que eu comprei, que eu cheguei no carro, eu falei assim, meu Deus, será que eu fiz certo? Será que é um... Mas eu percebi, logo quando eu cheguei na minha casa, uma coisa muito curiosa, né? O tapete, ele encontra o lugar dele. O tapete, você pode ficar despreocupado. Você comprou o tapete porque você se sentiu bem com um tapete, você olhou, gostou, ele vai encontrar o caminho. Às vezes eu não tinha nem a certeza para onde eu estava comprando determinado tapete. Quando eu chegava na minha casa, Apareceu um lugar. ele encontra o lugar dele, ele pousa ali pleno ali. E tem um fator, Cássio, que as pessoas não conseguem discernir. O tapete, ele é uma obra de arte. Porque ao longo da linha do tempo, se ele for bem conservado, se ele tiver toda a manutenção dele em dia, se ele não tiver rasgado, não tiver sido infestado por traças ou líquidos que venham a trazer o dano ao tapete, esse tapete ele não perde o valor, ao contrário. Ele sobe o valor pela dificuldade e a escassez De achar. esse material, esse produto, essa obra de arte, né? A tapeçaria, ela enfrenta hoje, voltando um pouquinho que nós falamos, ela enfrenta muita dificuldade face à modernidade. Os tataranetos, os jovens de hoje do Oriente Médio em si e do Irã, que é o maior produtor desse mercado, na minha opinião, são os melhores tapetes do mundo, são os iranianos. Eles estão optando, já há muitos anos, pela construção civil, deixando, assim, a confecção de tapete numa escassez muito grande. Então, enfrenta-se já a dificuldade que se tem dos locais onde estão esses tapetes, que Irã é um país que sofre embargos de diversos países e uma situação dificílima de comércio, e a dificuldade também na feitura desses tapetes, que também enfrentam hoje, na atualidade, o pouco que ainda se faz, um confronto com o antigamente. A maneira com que é atingida um tapete hoje é completamente diferente do que era lá atrás. Há 60, 50 anos atrás, 40 anos atrás, o tingimento do tapete era completamente diferente. Há 100, então, nem se fala. E hoje eles usam muito do artifício da modernidade. Então, o pouco que tem é escasso, olha que complexo. Esse pouco que tem escasso não é da mesma qualidade do que nós tínhamos há 40 anos atrás. E a tapeçaria, ela vem num declínio gigante, por conta de, obviamente, não ter a reposição dos mestres tapeceiros para levar de geração em geração. Mas isso não vai acabar gerando mais valor para os tapetes que já foram feitos e crescendo em termos de número o mercado? Eles geram muito Porque ele vai ser muito mais raro. Ele gera muito valor, essa questão ela gera valor, mas gera preocupação porque o pouco que vai se ter no mercado disponibilizado em excelente condição vai ser cada vez mais escasso. Eu vou dar um exemplo para você. Eu tenho tapetes assim extraordinários, que se você fosse procurar hoje para fazer uma compra de um tapete desse similar, se eu fosse nesses países para tentar comprar um tapete similar, eu não teria isso. Não teria facilidade de encontrar. Então, vai subir muito o preço,
mas vai ficar cada vez mais restrito aos que têm. A quem tem não vai querer, obviamente, se desfazer pela dificuldade que teria até mesmo de repor. E também tem a característica principal disso. O tapete, ele vai muito em memória afetiva. Vou dar um exemplo. Geralmente alguém lembra, na casa da minha avó, há pouco tempo atrás estava assistindo um programa e apareceu um arquiteto maravilhoso, um arquiteto carioca, e ele foi de uma felicidade muito grande. Ele mostrando uma casa de campo que ele tinha, ele mostrou um tapete entre duas camas. Na hora que ele apontou o tapete, ele falou: esse tapete veio do apartamento de Botafogo, da casa da minha avó. E ele lembrou, fez uma trajetória imensa. Ele já está com filhos de mais de 20 anos de idade. Então, estamos falando de um tapete ali que tem no mínimo ali 80 anos, 90 anos, dentro de uma família. Então, é uma memória também afetiva. Ele tem, além do valor monetário, ele tem a memória afetiva, ele traz também a ambiência à residência, ao local onde ele vai ser usado, ele demarca, ele mostra também patamares. É uma obra muito interessante, Cássio. Ela é uma obra além do que a gente consegue ver. Ela está no chão, está exposta no chão, de forma permanente, só que ela vai além do chão. Ela penetra na alma. Uma casa forrada com tapete é muito diferente de uma casa que você abre a porta e você não se depara com uma tapeçaria. E isso se diz muito pelo valor, pelo trabalho que tem manual, pelo esforço que tem, pela linha de raciocínio que tem do tapete em si. É muito difícil de explicar nesse mundo nosso atual qual é o valor da capacidade humana da mão de obra. Porque tem muita coisa que, assim, existe o valor e o preço. O preço é uma coisa. Tá lá e tal. Valor, cada um pode dar um valor e tem um tipo de valor. Você está falando, eu acho que o valor é intrínseco, principalmente na arte. Por isso que eu acho que alcança o que você falou. Tem a parte afetiva e toda a outra parte de reconhecimento, de você gostar, de bater aquela coisa, que nem você falou. Então, assim, isso é difícil, não é igual, eu vou produzir copo, eu vou produzir caixa em série, vamos dizer. E hoje, por isso que eu puxei um pouco, eu acho que sim, pode estar acontecendo isso, mas eu acho que é um momento que pode estar caindo para depois subir. Por quê? Talvez essa geração ainda vai ter. Na próxima, vai ter uma geração que talvez passe, que é o que acontece tudo, o mundo é cíclico, né? Sim. Então ele vai dar uma caída para outras pessoas entrarem num momento de... Porque o que você está falando também? Tem muita coisa virando robótica, correto? Perfeito. E aí quem tem dinheiro e condições e gosta de coisas diferentes quer pagar um diferencial. Então ele vai buscar atrás desse diferencial. Então ele vai gerar mais valor para isso aí. Por quê? É igual a gente estava falando um pouquinho antes de começar. Só você pegar o vinho há 20 anos atrás. Você tinha os vinhos lá de fora e os vinhos nacionais que não tinham tanto... a gente não tinha tanto apreço por vinho no Brasil. E aí foi crescendo, e a gente foi crescendo tendo um produto. Eu acredito que possa também, não sei se isso para o tradicionalismo é tão legal, mas possam vir a ter outros tipos de produção ligado ao próprio tapeçaria persa. Por quê? Porque vai trocar de geração. Querendo ou não, a gente está trocando. As gerações, elas vêm... É igual eu falo muito, eu gosto de rock. E o rock, em 10 anos, acabou o rock do mundo. Porque os roqueiros estão com 80 anos. 70 e pouco. Então, assim, não vou dizer que o Keith Richards, esses caras vão tocar com 90 anos, né? Sim. Então, eles vão morrer. Aí eu vou falar assim, o rock vai acabar? Talvez o rock como a gente viu, como ele foi concebido. É igual você está falando aqui. Os tapetes vêm, eu acredito, se eles vêm da cultura persa, que tem, sei lá, 2.000 anos, 3.000 anos, não sei. Mas muitos mil anos, né? Tem mais. Então, tudo bem. Então, se em 2.000 anos ele está aí, não vai ser a geração agora de 3, 10, 20 anos que vai acabar. Eu acho que ela vai acabar como a gente conheceu. Ela vai ter uma transformação. Cássio, você foi cirúrgico. Não sei se
com precisão. A tapeçaria já sofreu essa mudança que você apontou com brilhantismo aí. Hoje, a grande produção de tapetes, grande produção, são de tapetes à máquina. E que com muita dificuldade, uma pessoa que possa ser até apaixonada por tapeçaria, consegue com precisão detectar esse tapete à máquina como feito à máquina. Então, essa transformação que você apontou, ela existe. A produção de tapete no mundo, ela explodiu, mas mecanicamente. Não os tapetes persas, como a gente está aqui debatendo e tem aqui em cima da mesa, os tapetes manuais, esses tapetes que são feitos dia após dia, respeitando cultura, tradição, horário, com seleção da lã, com seleção da seda, com tingimento natural, com toda uma estrutura diferente de um tapete feito à máquina, que é muito diferente. Embora os comerciantes em si fiquem indignados com essa posição, fiquem revoltados, o cara está falando que tem tapete à máquina, não é para comentar. Existe muito. E espalhado em várias lojas, aí, em vários locais, aí, vendendo em larga escala. Não, porque é igual, se você pegar, só sem cortar, mas por causa do raciocínio, você pegar o mundo da arte, viveu isso. Você tem as obras de arte que foram feitas por pintores e tem os quadros que foram impressos e muita gente tem. Isso, na verdade, é que tem dois pontos. Um ponto parece que desvaloriza, mas na verdade não. Ele está dando acesso à cultura a quem não tem condição de ter uma arte. Nem todo mundo vai ter uma Mona Lisa, nem todo mundo vai ter um Van Gogh em casa, uma Tarsila do Amaral, Di Cavalcante e outras coisas. Só que ele começa a conhecer. E aí é um processo. Ele começa a conhecer, ele começa a gostar, ele começa a olhar, a ir para coisas. O problema é que, às vezes, tem esse tradicionalismo em algumas coisas das pessoas não terem conhecimento. Que é o que eu acho que a gente está nesse meio aqui hoje. Que é o quê? O pessoal mais jovem, um pouco mais jovem, às vezes, é o que você falou, está na internet e tal, ele nem tem possibilidade de tocar num tapete desse. Ele não sabe o que é. Então, como é que ele vai comparar esse tapete com um tapete feito à máquina? Como é que ele vai se passar por isso? Então, assim, eu acho que quando a gente traz as pessoas aqui no podcast, é justamente para a gente introduzir alguns assuntos, às vezes, que as pessoas não têm acesso. E mostrar que existem outras realidades. É o que a gente estava falando aqui. Eu mesmo, algumas coisas, não conhecia. Eu estou aprendendo aqui hoje, no podcast que a gente está apresentando, para trazer uns produtos que têm vários anos e que tem uma cultura que é enriquecedora para uma área e que, às vezes, as pessoas nem passavam por isso. Saber, igual você falou, às vezes saber que tem na loja um tapete feito em máquina normal, tem esse aqui feito por um artesão que tem não sei quantas mil horas, e tem um médio lá, e tem um ultra mega raro que deve ter. Como, igual tu pega no mercado de vinho. Você tem o vinho que tem super safra, não sei o que chega a milhões ou milhão, e você tem um vinho feito de produção em larga escala. Não dá menos valor a um ao outro. Eu acho que são categorias que eu acho que as pessoas vão se encaixando. Você falou, tem um cara que vai ter condição de começar devagarzinho, aí ele vai melhorando de vida, ele vai subindo para o vinho melhor. Aí ele vai, eu acho que também deve ser, você pode falar um pouquinho mais, que deve ter, se você começou entrando, até você chegar e falar assim, eu quero ter um tapete de 1 milhão. Tem gente que quer ter carro de 1 milhão, tem gente que quer ter relógio de 1 milhão, tem gente que quer ter casa de trocentos. Então, assim, eu acho que é gosto e cultura também. E aí o que você está falando, isso passa por arte, cultura, trabalho, em valorizar as culturas e o trabalho todo em cima disso, porque não é mais um, quando chega nesse nível que você está falando de raridade e de produção. A Champeça, ela nasceu propriamente de pedidos de vários amigos e até mesmo de pessoas a qual eu fazia aquisição de tapeçaria e de imobiliário. E eu entendo o valor de um tapete de máquina, mas eu questiono não ser dito ao consumidor que aquele tapete é de máquina. Eu acho que é um direito de quem está adquirindo um tapete ele ter a ciência
de que aquele tapete ali é um tapete com o desenho persa, mas feito Mas as à pessoas... máquina. Uma dúvida, as pessoas perguntam isso? Muitas Não, perguntas. não, ela chega no vendedor e fala assim, esse tapete aqui foi feito à mão ou ele é máquina? Essa pergunta é a recorrente. Nós hoje nós temos a Chão Persa, que é uma loja de tapeçaria persa e de mobiliário oriental, e a pergunta que mais recorrente que nós recebemos é: esse tapete ele é feito à mão? Esse tapete ele é manual? É tapete de máquina? Até poderia mostrar para você aqui a nossa chancela. Nós temos todos os tapetes identificados, com a origem, com o tamanho, com a localidade da origem onde foi feito aquele tapete. Um exemplo, no Irã, nós temos cidades como Tabriz, Isfahan, Naim, Kashan, que são, cada uma delas, detentoras de uma espécie de um desenho, de uma espécie de uma característica de um tapete persa manual. Então, todos os nossos tapetes eles são identificados. Todos eles são previamente catalogados. Outra barreira que enfrentam muita gente não comprava a tapeçaria persa porque não sabia, isso a gente ouviu demais, onde fazer a manutenção do tapete. Ah, mandei para uma lavanderia, a lavanderia manchou, rasgou o meu tapete. Mas hoje lá na Chão Persa você faz isso? Nós temos um ateliê da Chão Persa, onde traz todo o maquinário de fora do país, todo o maquinário específico para tapeçaria persa, desde a máquina que faz a batida do tapete para cair pó, terra, o que tiver no tapete, a máquina que faz a centrifugação, a máquina que dá o jateamento, todo o maquinário é específico para tapeçaria. E nós temos o privilégio de ter os 4 melhores restauradores em território nacional e que fazem a manutenção de tapete. Eles hoje são do nosso time, da nossa equipe, trabalham permanente com a gente. A Chão Persa Ateliê virou referência, vem tapete do Brasil inteiro para manutenção na Chão Persa, ou para lavagem, ou para colocação de franja, ou para colocação, restauro de rasgo, eventuais situações. E também a Chão Persa Raridades, que é a loja, ela se tornou uma referência pela qualidade e, como o nome mesmo diz, a raridade do que nós temos ali. Eu comprei a vida inteira com um olhar de apaixonado usuário. Eu não comprei com o olhar de acumulador, comerciante. Eu não tive esse olhar. Então, vou aproveitar isso e vou fazer uma pergunta. Você já comprou algum tapete depois que você descobriu ser muito mais raro do que você imaginava? Aconteceu agora, mais ou menos 6 meses atrás. Foi um acaso muito grande, eu não posso mencionar o nome, mas tivemos um determinado banqueiro que sofreu um problema judicial, e desse problema judicial, vários Foi a dos leilão. bens deles foi a leilão. Eu estava presente no leilão, especificamente pelo mobiliário oriental que ele tinha, e não especificamente pelo tapete, porque a foto inicial do catálogo do tapete, ela era uma foto precária, ruim, não me chamou, não tinha definição do que era, e participei. Bom, como todo aficionado por tapete, quando eu olhei a apresentação do tapete parcial no leilão, eu consegui fazer a aquisição, trouxe o tapete. O tapete é extremamente raro no mundo. É um tapete com uma dificuldade incrível de se encontrar, e ainda mais incrível de encontrar no estado que está aquele tapete. O tapete está perfeito. O antigo proprietário teve um poder de conservação absurdo. Eu não sei por quanto tempo ficou esse tapete com essa pessoa, mas ele preservou da maneira que ele recebeu ali, acho que manteve na integralidade, e é muito raro o tapete. Tive a oportunidade de conversar com um grande amigo meu que está morando hoje em São Paulo, um iraniano. Conversei com ele, mandei para ele, ele mandou
para a família dele as fotos e vídeos do tapete. Eles queriam levar daqui para o Irã de volta o tapete. É um tapete muito difícil e de um tamanho também muito Grande. grande, muito grande. É um tapete aí hoje de seus 36 metros quadrados. Quase essa sala que a gente tá aqui. Então é difícil você encontrar esse tipo de tapeçaria disponível e ainda mais no grau de ponto, de especificidade do tapete. Eu acredito muito, Cássio, que o tapete ele também induz. Eu sou pai de uma menininha de 5 anos e ela já nasceu, a gente brinca, No tapete. no tapete. E ela nasceu no tapete e ainda mais, ainda tivemos uma característica diferente. Ela nasceu 2 de abril, 12 dias depois do primeiro intervalo da pandemia em 2020. 2 de abril de 2020. Não tinha outro ambiente. O ambiente que tinha era casa. E permaneceu com criança pequena, que tinha criança naquela época, o idoso retrair o máximo possível a dentro de casa, dificuldade com vacina. Olha que interessante. Muitas pessoas passaram a olhar de forma diferente para as residências quando começaram a ter que conviver na própria residência. Então, a minha filha Maria, ela crescendo naquele ambiente ali, ela brincava, os primeiros passinhos, tapete. Segundo passinho, tapete. Tapete. Hoje, quando a gente vai mexer ou decorar o quartinho dela ou algum ambiente que ela tem a área de lazer dela, a primeira coisa que ela olha o tapete. Ela pede o tapete. E ela pergunta, como que faz? Por que tem esse desenho? Mas o que é isso aqui? Aí a gente explica. E isso desperta também nas crianças, no ambiente onde você tem a arte colocada, a arte musical, a arte visual, a obra de arte em si, tapeçaria, isso desperta, faz o despertar na criança a possibilidade de ela sair do universo tecnológico. Volto a falar, sair do universo tecnológico, de saber da capacidade manual, da capacidade do homem de criar. Isso é de uma beleza fora do comum. Imagina uma pessoa sentada, mão livre, para fazer um desenho desse, numa tapeçaria ponto a ponto. Cada ponto feito manual. Depois que faz o ponto manual do tapete, ele tem que tosquear o tapete. Depois que faz o tosqueamento do tapete, ele tem que fazer a primeira queimação do tapete. Depois que faz a primeira queimação do tapete, tem um processo de lavagem. Isso é de uma capacidade humana de raciocínio, até mesmo a formulação, a maneira com que se desenvolveu a feitura do tapete, muito grande, o que demonstra a capacidade humana absoluta, plena. Maravilhoso ter um tablet. Sabemos que tem aí várias cabeças envolvidas para confeccionar um tablet, mas é maravilhoso você ter uma escultura de bronze feita à mão por uma pessoa que sentou, se predispôs, fez o desenho, botou ponto a ponto. É maravilhoso você ter um tapete. Saber que a capacidade humana ela é infinita. A obra de arte ela traz para a gente a possibilidade de perceber o quão infinita é a capacidade do homem, desde que ele esteja disposto a executar aquilo que é o dom dele. Eu entendo que as decorações são importantérrimas, nós temos aí programas hoje em dia, a internet ela nos coroou com a possibilidade de visualizar diversas residências, diversos lares, arquitetos. Nós somos um país privilegiado, na minha modesta opinião, com os melhores arquitetos do mundo. Não vejo hoje o porquê não buscar dentro desse celeiro tão vasto de arquitetos tão capacitados. Eles criam ambientes que são verdadeiras obras-primas, compondo com obra de arte, compondo com tapeçaria, compondo com desenho, com mobiliário assinado. Isso tudo ela traz a riqueza, o prazer do morar, o prazer do viver, o prazer de saber o quanto aquilo foi executado e despertar, voltando aqui à origem da criança, despertar na criança também o interesse e a capacidade de execução. Nós ficamos durante muitos anos presos
nas profissões básicas, seu filho vai ser o quê? Médico, engenheiro, advogado ou dentista? Hoje em dia, com a capacidade e a modernidade, essa pergunta ela virou secundária. Não virou desnecessária, que todos esses profissionais são importantes demais para a confecção da sociedade. Mas você tem que dar à criança a possibilidade de ela saber que existe um universo muito mais vasto do que as profissões primárias. E que esse universo vasto também é uma arte, é uma forma de viver, também é uma qualificação, também traz riqueza para a sociedade. O tapete, ele, além de aquecer o ambiente, volto aqui a dizer, além de embelezar, além de trazer conforto acústico, ele traz também, leva a linha de raciocínio, como foi a nossa conversa sobre como é que eu vou descobrir um ponto de um tapete, como é que eu vou olhar a capacidade, a qualidade desse tapete. Essas perguntas, elas são maravilhosas. Eu que sou pai, eu adoro quando minha filha me traz o questionamento. E esse móvel aqui, pai? E essa bonequinha aqui? Como é que colocou essa bonequinha nesse móvel? Como que fez? É colado? Esse despertar, na minha opinião, isso não tem valor. Independente do valor da peça, esse valor, ele não se mede. Porque você abre o horizonte, você amplia o horizonte, você mostra outras culturas para o filho ou para as crianças que estão ali convivendo com aquilo. Abre outra capacidade. Você me confidenciou de tapetes na sua casa e se reportou na mesma hora na sua memória a sua mãe e se reportou na mesma hora aos laços afetivos da louça, da casa, o cuidado. Isso tudo é a proporção da arte. Esse marcar em você, que já é um homem bem-sucedido hoje, estamos aqui sentados fazendo esse bate-papo, de certa forma a arte ficou marcada em você. Essa questão da arte, ela vai muito além. Ela não é somente um elemento de decoração ou um elemento de investimento, de capacidade de arte. Ela é além, ela é uma história. Esse tapete que eu te falei, ele já está comigo há 28 anos. Esse tapete específico, esse Naim que você mencionou, Naim Habibian. E eu pretendo, se Deus me permitir... Para mais 20. Mais o tempo que Deus me conceder na Terra e que ele fique com a minha filha. E que minha filha consiga passar, se Deus for da vontade, para os filhos dela, que é uma maneira de eu estar vivo. Nós temos a capacidade de permanecer vivo por poucas gerações. Eu te faço uma pergunta. Você tem alguma memória do seu bisavô? Do meu bisa, não, porque eu não conheci. Mas se tiver alguma coisa que remote ao seu bisavô, ou na casa dos seus pais, ou que seus pais tenham te presenteado, ele vai estar vivo ali. Sim, sim, com certeza. Isso tem, assim, eu acredito na maioria das famílias de antigamente, vou botar porque hoje muda muito, mas a gente tinha algumas coisas que vinham, que, né, é porque assim, aí a gente vai entrar num assunto. Meu avô era marceneiro de antigamente. Então eu conheço um pouquinho, não dessa área, mas da área de móveis. Então o que você fala é assim, lá em casa tinha móveis de madeira maciça, que hoje quase você não vê. É móveis de madeira difícil, que meu avô trabalhou na Dijon. Meu avô fez vários armários que até hoje você vê, armários de 50 anos. De madeira maciça mesmo, madeira de lei, madeira que é madeira, não é hoje compensado, não sei o quê, não é isso. Então, assim, isso é difícil de ver, isso foi uma coisa, e eu atazanava ele, porque ele tinha romão, ele tinha as madeiras lá na área de trabalho dele, e eu, dos netos, eu era o que mais zoava o plantão, porque eu sempre gostei de mexer, eu pegava serrote, eu nunca tive eu não sou um cara que tem uma aptidão para isso, mas eu gostava de ir lá zoar. Então eu ia lá pegar a madeira, cortar. Eu queria pegar aquela serra elétrica, mexer, pegar formão para cortar a madeira, mexer nisso. Ele estava fazendo coisa, a gente ia lá.
eu tenho até hoje, eu acho que não sei se está lá em casa, mas eu tenho uma escrivania feita de madeira maciça que pesa muito mais, assim, grande, com duas gavetas grandes e uma estante, que pesa aí mais de uns 100 quilos. De madeira mesmo, madeira, não é? Pode jogar aí que ela não acontece nada, é o que você está falando. Eu acho que foi uma geração. E concordo com você que cada tipo de objeto desses aí, ele carrega uma história, isso é importante. Só que, vamos dizer, nas gerações atuais, o pessoal não levou isso. Talvez porque hoje você entra no chat GPT, eu vou chegar ali e falar assim, tapete persa, o que precisa? Assim, você pegou essa época, nem todo mundo que a gente fala, mas eu era da época que, se eu perguntasse, você tinha que guardar o telefone na memória, você tinha isso. Hoje, até eu não guardo mais. Antes, eu sabia, assim, eu tinha da minha agenda, eu sabia uns 150 números de cabeça. Eu sabia se guardar. Hoje a gente tem tanto, ao mesmo tempo que a gente tem informações que não são relevantes, a gente tem muita informação. Então, a geração atual, ela não dá valor tanto à informação, apesar da informação estar cada dia mais valiosa para certas áreas. Mas por você ter um botão te respondendo qualquer coisa que as pessoas acham que sabem, é o que você está falando. Uma coisa é eu pegar isso aqui e o chat GPT falar. Outra coisa é o que você veio de história, uma pessoa passando para outra. Ou que viu, ou que você passou. Que era o que tinha muito antigamente. Que é o quê? Pô, alguém viu isso, alguém passou por isso. Pô, teu bisavô fez o tapete ou comprou o tapete numa viagem. Que isso não tem superação, isso aí não tem. Você não vai encontrar isso no chat GPT te contando, querendo ou não. Tanto que uma das coisas mais valiosas do que a gente está fazendo aqui hoje, para mim, e porque uma das coisas que a gente criou, e eu acho que é o que vem revolucionando, e as pessoas não entendem, que é o podcast, ele é sobre o quê? Contar história. Por quê? Porque a gente se perde. E o que mais a gente tem tentado trazer aqui é o quê? Pessoas de áreas diferentes que às vezes não conseguem contar a sua história ou que não têm, pessoas que já têm tempo, viveram várias experiências e a nova geração não consegue alcançar isso. Só que ela vai falar assim, não, eu vi ali num WhatsApp. Não, eu vi, não. Não, eu tive do lado. Não, eu encostei aqui. Ó. Eu posso dizer hoje que eu encostei num tapete persa que teve tanto tempo. Eu tive aqui um conhecimento. Então, isso acaba que, na geração atual, meio que ainda não tem o valor que para outras gerações teria. Eu concordo e vou um pouquinho adiante. O tapete em si, nós estamos aqui usando como um ponto de referência entre um mundo e outro, né? Só que eu acho que ele está levando uma reflexão muito grande também da capacidade do homem de saber conviver com o que já foi, com o que está sendo e o que vai ser. Eu falo isso porque eu olhei agora a última amostra do Casa Design, do Casa, e me chamou, a Casa Cor, né, me chamou muito a atenção a introdução de vários elementos supostamente datados, né? Ou supostamente mais nichados, como tapeçaria, marcenaria, como você mencionou que seu avô fez, introduzidos em ambientes modernos, ambientes com mobiliários também modernos. Então, eu acho que tá acontecendo um encontro, sabe, Cássio? Esse encontro ele vem muito também da busca do homem pelaquilo que tem realmente um valor sentimental, ou um valor de conhecimento, ou um valor como uma paixão que a pessoa desperta. Eu acho que está acontecendo demais esse encontro. Se você me permitisse, eu queria te dar uma amostra da capacidade da peçaria persa. Eu trouxe aqui para você um tapete. Esse tapete é um tabriz, muito difícil de encontrar nesse ponto, nessa qualidade. E se você for olhar aqui, ó, com calma e detalhe, ó,
esse tapete todo confeccionado à mão, o desenho que está na frente, ele praticamente reproduz no verso do tapete. Então, cada ponto desse aqui, 780 até 1.200 nós, é muito difícil de executar e muito difícil de você não parar para entender o belo. Porque isso aqui gera o despertar do belo. Então, você sente que o tapete em si, ele tem a função decorativa, a função de unir também os mundos, mas também tem a função da capacidade, né? Da beleza, da obra de arte em si. Não sei se você... Por que tem isso aqui na borda aqui? Bom, esse aqui é uma introdução que em todos os tapetes nossos nós procuramos preservar. A maioria dos tapetes que saem do Irã especificamente saem com essa faixa de couro para firmar o tapete. Ele não deixar o tapete enrolar ou o tapete dobrar. Então, todos os nossos tapetes lá na Chão Persa, nós mantemos a tradição de seguir o mesmo couro, a mesma linha, o mesmo ponto e manter Mas isso tira depois vai para casa ou não? Não, pode botar, é para colocar no chão e o tapete ficar firmado. Com couro. Com couro. E evita também, muitas das vezes, que o tapete deslize, né? Nós trabalhamos com todo cuidado, até com sílica, para que não tenha umidade no tapete, para que não deixe esse tapete pegar uma umidade, ou se por acaso ficar armazenado, com a pimenta do reino para evitar cheiro no tapete ou evitar também a traça. Então, esse do cheiro aí seria uma dica de conservação para o pessoal que tem tapete. Qual é a dica que você daria? Vai enrolar o tapete para substituir ou trocar de tapete no ambiente. Nós indicamos o primeiro lugar, se possível, mandar lavar o tapete, para guardar esse tapete já lavado, para evitar também que qualquer contaminação ali, uma vez ele enrolado, passe para outras partes do tapete. Mas, se não tiver a possibilidade de lavar no momento, se coloque uma sílica no tapete e coloque um saquinho com pimenta do reino. Essa pimenta do reino, ela evita a traça e evita também o cheiro, por conta de ficar esse tapete enrolado. Então, são elementos que são introduzidos. Esse já é uma faixa moderna. Jamais no Irã, há 100 anos atrás, ia aceitar o tapeceiro ia te falar, olha, bote uma sílica no seu tapete. Então, o que nós estamos falando aqui é um encontro de mundos. E é a capacidade desses mundos se somarem. Volto a falar, o tablet é maravilhoso. Mas o tapete também é maravilhoso. A marcenaria é maravilhosa. A obra de arte também é maravilhosa. Nós temos que encontrar um viver não só pelo viver, ou viver só por ter. Tem que tentar encontrar o viver com o belo. É gostoso você chegar numa casa e se deparar com um ambiente que te agrade. Eu vou confidenciar para você, toda vez que eu entro no meu escritório, eu fico apaixonado. Todo dia que eu abro aquela porta ali, vou para minha sala ali, meus tapetes estão ali, minhas esculturas estão ali, eu me sinto bem, me sinto confortável, me sinto como se eu estivesse no ambiente que é meu. Por conta daquilo que está ali ao meu redor. Aquilo me traz me apetece, me traz uma felicidade. Cássio, eu te faço uma pergunta. Nós estamos aqui num estúdio maravilhoso. Esse estúdio aqui ficar ainda melhor, debaixo dessa mesa aqui, maravilhosa, tinha que ter um tapete persa. Vou te dar uma péssima notícia. Se eu tivesse tapete persa aqui, tu já teria morrido. Porque, vou explicar aqui, e daqui a um pouco vai acontecer isso aqui. Eles vão mexer isso aqui, e isso aqui, em determinados momentos, isso vira um palco. Eita. E o pessoal bota aqui, e o pessoal tocava em cima disso, o pessoal andava, e várias situações aqui. Então, assim, se eu botasse um tapete aqui embaixo disso aqui, talvez o tapete persa, ele ia estar numa condição, depois você ia falar assim, pô, ninguém vai querer, ou o pessoal, você ia matar o pessoal. Imagina, vamos lá, imagina você pegar esse tapete aqui, quanto é um tapete desse mais ou menos? Olha, mais ou menos. Esse tapete nós estamos falando aí na casa hoje de uns 25 a 20 mil reais.
Tudo bem, aí imagina eu boto esse tapete aqui e o pessoal samba em cima dele. Ele vai para um lado, vai para o outro, derruba alguma coisa. Então, foi bom você tocar. Como sempre, você trazendo questionamentos maravilhosos. Você deve ser um amante da música, que você já mencionou nessa entrevista aqui 4 vezes. Ainda falou que era roqueiro. Não, não é que eu sou roqueiro, eu gosto de rock. Gosta de rock, Mas- estava preocupado com a escassez do rock daqui Não, a 10 estou anos. preocupado, Né? fico preocupado. Então, vamos lá. Todo grande palco, com um grande artista, esse palco, hoje em dia, se você for observar, tem a tapeçaria persa ali. O nosso querido Eric Clapton veio aqui ao Rio de Janeiro há pouquíssimo tempo, Então, eu trouxe uma pessoa que atendeu ele aqui no Brasil. que fez um show aqui maravilhoso. Se você olhar o palco nos vários slides que passam na internet do show dele, o palco inteiro era forrado por tapeçaria persa. A tapeçaria persa, ao contrário do que muita gente pensa, ela é para usar, ela é para pisar, ela é para você convidar para uma festa. Você tem que ter a manutenção. Se cair um vinho, ninguém precisa se desesperar. Antigamente, ai, caiu um vinho no tapete. Você tem que levar no dia seguinte, o mais rápido possível, para um lugar que Não, faz. isso é interessante, é que as pessoas realmente... É porque quando você fala de arte, um certo apego, as pessoas tiram esse... É difícil você falar assim. É igual você ter um item muito raro. Você tem, né? Pelo visto, porque você tem uma quantidade. Quando você tem um item muito raro, você vê o cara que tem um carro raro. Ele quer andar, mas ele quer andar cheio de coisa. Eu não sou... Eu gosto das coisas. Eu até já colecionei algumas coisas, mas eu não tenho esse apego. Eu gosto de ter aquele negócio, quando ele é meu colecionável, eu quero utilizar ele. Isso. Eu gosto de utilizar. Pensamos Então, igual. assim, você falar assim, você tem um carro, quero andar direto nele, o máximo que eu puder eu vou andar. Eu tenho uma caneta rara, eu vou usar ela. Porque, assim, tem coisas que não dá para usar, aí tudo bem, eu até entendo e tal. Você pegou um item de alguém, não sei o quê. Mas tem outras coisas, você tem que ter aquele... É o que você falou, é o convívio, você tem aquela... Quase uma relação diferenciada que você tem com o produto ou com aquilo tem quase uma alma de estar com você. Eu acho que você tem que ter isso. Agora, não é, vou ter o tapete. Eu tenho um kit de prata Tiffany 1900 que veio. Aí, o cara tem aquilo, tá guardado. Quantas vezes tu jantou com aquilo? Nos últimos 20 anos, uma. Tipo assim, qual é a relação, qual é aquele momento que você vai ter com aquele negócio que vai te trazer. É legal ter. Valeu, se você tem por investimento, por alguma coisa, eu acho que é uma coisa. Agora, eu tô falando isso porque eu vou dar um exemplo esdrúxulo aqui. Eu tenho um amigo que... Um abraço para ele vai saber que tá vendo, eu vou mandar especialmente para ele. Ele tem coleção de Star Wars. E ele tem umas paradas assim raríssimas. E aí eu ficava brincando, ele já é coroa e tem um filho mais novo, e toda vez que a gente jantava, eu falava, porra, teu pai vai deixar tu abrir aquela caixinha? Porque os caras dão um valor para um negócio que nunca foi tocado. E aí, querendo ou não, tu tem um negócio que é maneiro, legal pra caramba, diferencial, ninguém tem acesso, e, o que acontece? Eu não pude tocar o negócio, eu não pude brincar com o negócio. Então, assim, eu acho que sim, você pode, assim, é meu ponto de vista em relação a coleções. Igual você, eu tenho uma coleção de vinho super legal. Ok, só que eu acho que você tem que ter um momento que eu vou falar assim, hoje, eu botei aqui que um Chateau Margaux, ou um Rothschild, ou um Lafite, alguma coisa dessa, se eu alcançar aquela meta ali, eu vou abrir ele. Eu não vou ficar lá com a garrafa lá 100 anos, 200, 300 anos, e nunca, senão você não vai ter o prazer de ter utilizado aquilo que é um colecionável que eu acho que tem fit contigo. Eu não sei explicar em palavras a sensação. Que nem você está falando, de carro, de outras coisas, eu não sei explicar. Mas eu posso estar na categoria igual você falou. Tem coisas que eu gosto, mas eu gosto de usar. Então, vou tentar
explicar com palavras o que você acabou de falar. Eu não tenho sensação melhor de quando eu chego em casa e a minha casa ela tá toda redecorada com Tapete. outros tapetes. Saí, deixei determinados tapetes. Quando eu volto, tem outros tapetes ali. Lá dentro da minha casa tem uma cultura muito grande de tudo ser para usar, né? Então, essa cultura de usar o talher, de usar a louça, de usar a tapeçaria, eu acho que é o que é para ser feito é isso, é para usar. E a maioria das pessoas que procuram hoje, que é grande, Cássio, eu vou confidenciar para você, nós recebemos aí centenas de mensagens por dia, do Brasil inteiro e muitas de fora do Brasil, interessados, Então, é um mercado que está aquecido. muito aquecido, mas interessados e tentando entender como levam para outros países, pessoas querendo transportar. Nós temos cliente em Manaus, que é um local com a logística não muito favorável, né, para envio. Então, todos eles são unânimes. Eu estou comprando, eu quero decorar minha casa, eu quero mudar, eu quero ter na minha sala de estar, eu quero ter no meu quarto, eu quero. Todos com objetivo de uso. Hoje, ele é um objeto de decoração diferente de todos os outros, e além dele decorar com maestria, ser usual o tapete, ele tem um valor. A diferença da tapeçaria para outras obras de arte é que você não pode pegar uma escultura e brincar com a escultura. Você poderia brincar com o Star Wars do seu amigo, mas com a escultura, Não, não. não Você pode. não pode pegar um quadro e desenhar. Sim. Mas você pode pegar um tapete que hoje está na sua sala, amanhã está na saída de cama da sua cama, ou está num quarto de hóspede, ou está numa passagem de sala. Essa capacidade a tapeçaria ela transmite. Eu acho que tudo que a gente tem é passageiro. E tudo é para ser usado, tudo é para ser vivido. O que eu trouxe para você aqui no início lá da nossa conversa é a preocupação de até quando nós vamos ter tamanha riqueza em matéria de trabalho manual. Eu acho que isso aí vai ser sempre. Isso aí entra a geração, essa geração já provou. Não vai ter na camada de tanta gente mais faz, mas eu acredito que vai ser. Isso aí vai. Que isso, desde o início, é que a gente foi tendo máquinas para fazer. E vou te falar mais: pode chegar um tempo que pessoas vão querer se dedicar a isso mais tempo. Por quê? Porque as máquinas vão estar fazendo o dia a dia. Então você vai. Um cara que tem talento e arte, ele vai ter mais tempo para fazer arte no futuro. Agora, vai ter que ver quem gosta de fazer, quem quer fazer isso. E que tem a capacidade do lastro econômico. Vamos parar para pensar? Um tapete que leva, em média, 2, 3, 4 anos, 5 anos para a confecção de um único tapete. Qual é o custo disso? Então, mas eu acho que não é essa a pergunta. Você está olhando para um prisma diferente. Vou te dar um exemplo. Eu não vou falar o nome dele, mas meu tio, um dos meus tios, é um cara que já tem uma idade avançada e está muito bem financeiramente há muito tempo. Tem uns 10 anos atrás, ele começou a pintar quadro. Ele não pinta o quadro pensando em vender, então ele não tem esse numerário. Ele está pintando o quadro como uma forma de expressão e de tempo, de coisas que ele gosta. Então, por exemplo, você pode pegar um cara daqui 20 anos, o mercado está fazendo esse tapete geral, e vir a galera que, pô, eu quero fazer o tapete porque eu gosto de arte. Como arte, Como arte. Aí o cara vai ficar 2 anos fazendo. Vai gerar mais valor? Vai. Só que ele não está preocupado no valor, ele está preocupado em quê? Quero passar a minha arte à frente. Igual artesão, igual várias profissões. O pai fala assim, pô, eu tenho amigos que tiveram que fazer medicina porque o pai foi médico e ele queria que o filho aprendesse. Então ele fez o filho. Até aqui que eu estou pagando, tu vai fazer. A partir daqui que é você, tu faz o que tu quiser. Mas ele fez É igual você, querendo ou não, você fez intrinsecamente. Mas você passou um pouco da arte para sua filha. Foi o quê? Você doutrinou ela desde pequena a estar no meio do tapete. Querendo ou não, você vai estar com ela. Se ela, quando tiver mais velha, vai mexer com o tapete ou não, vai chegar no tapete ou não, é outra coisa. Mas ela aprendeu desde pequena. Tá entendendo? Então, assim, eu acredito que vai. Porque a gente tem uma versão no mercado, a gente tem algumas coisas no mercado que tá
que acontece? Que as pessoas elas vão ter mais tempo sobrando. Então, ela vai ter que arrumar coisa para fazer no tempo. Então, eu acho que isso vai alcançar outros meandros da parte de arte e de outras coisas. E talvez a gente viveu lá atrás, mas por obrigação. Porque antes o pessoal fazia isso. Agora, pegando um gancho numa coisa que você falou que o pessoal gosta em Manaus, pediu. E uma pergunta que eu queria. Você viaja o mundo através das peças. Qual foi a negociação mais maluca que você já viveu, tipo cena de filme, assim? Tive uma negociação bem inusitada, num local onde eu jamais esperei encontrar um tapete persa, que foi no centro da Espanha, em 2016. Estava saindo de um shopping, de uma galeria, atravessando a rua, e entrei numa outra galeriazinha pequena, no meio da praça, onde tinha um monte de porcelana, lá tem bastante, né? Daquelas artes deles. Eu, caminhando, tinha uma pequena loja com 2 tapetes, mas os 2 tapetes, a princípio, não eram para venda, eram tapetes decorativos da loja. Eu, na mesma hora, identifiquei, eram 2 esfarrãs, esfarrãs muito bons, tapeçaria iraniana, e eu entrei ali com o objetivo de tentar entender um Convencer. pouco, convencer a vender, e comecei a perguntar do que esse senhor vendia lá, essas mochilas e decorando. Na época, eu acho que o jogador era Messi, então tinha um rosto de cada jogador atrás de cada mochilinha ali, mas eu não queria mochilinha, não, queria o Tapete. tapete. Bom, moral da história, eu levei 2 mochilinhas e consegui Comprar um levar tapete. um dos tapetes com muita dificuldade. Foi uma negociação bem curiosa, que no final, quando eu estava saindo, acho que bateu um arrependimento, eu não sei o que bateu, ele veio até a porta e achei que ele fosse esboçar alguma coisa, e acabou aceitando e consegui levar o tapete. Mas de todos os lugares onde eu jamais imaginei, e mais inusitado, é numa loja de, de Mochilas. mochila, de apetrecho de jogador de futebol, e ainda mais na Espanha, que não é Tão tradicional. tão tradicional e com muita dificuldade em tapeçaria. Já rolou de você pegar um tapete em péssimo estado, depois de restaurado, virar uma obra-prima valendo uma fortuna ou alguma coisa nesse sentido? Esse é um dos grandes presentes que eu venho vivenciando já há alguns anos na tapeçaria. Alguns tapetes completamente desacreditados, em situação muito precária, e que com muito cuidado, muita paciência, alguns levando anos para restauro, o tapete volta A à vida. vida e volta de uma maneira esplêndida. Vou falar um exemplo agora, assim. Eu vivenciei nesse sábado agora. Eu fui até o ateliê, tinha um esfarrão muito bom, muito bonito, e que um cachorrinho do antigo proprietário tinha urinado na barra inteira desse esfarrão, e a urina do cachorro, ela é muito agressiva para a lã. Ela queima a lã e queima a tintura. Eu olhei o tapete, a pessoa, até uma moradora da Ilha do Governador, ela falou: o tapete aqui eu só não quero mais. O cachorro urinou no tapete, não tem mais jeito. Eu já chamei uma lavanderia, falou que não faz, a outra não pega. Eu quero vender no estado que está. Na hora fiz a aquisição do tapete, levei. Quando eu cheguei no ateliê, os mestres que estavam ali, que são pessoas altamente qualificadas, o Leonardo e o Eduardo, eles olharam o tapete, é o primeiro passo, se depararam, mas nós fizemos todo um trabalho de lavagem, depois de tosquiar novamente esse tapete, depois de refazer os cordões do tapete, refazer a franja do tapete, fazer o couro. No sábado eu olhei, eu me emocionei, eu fiquei espantado com a capacidade também do homem de recuperar, né? Então, já aconteceu não por uma nem por 2, mas por diversas vezes a surpresa, a grata surpresa, não pelo valor,
mas trazer De volta. de volta um elemento tão importante. A gente tem que sempre pensar, não é só um tapete, a pessoa ficou ali anos para confeccionar esse tapete. Esse tapete, para chegar até o Brasil, se é difícil transportar agora com essa tecnologia, com esse monte de transportadora que nós temos, com N possibilidades, faz um exercício comigo, Cássio. Bota 20 anos atrás, em 1990, uma família adquirindo um tapete persa. Como que esse tapete persa, como é que foi toda a estrutura? Dentro de um container, pegou sal, não pegou sal, molhou, não molhou, estava armazenado como, veio enrolado, veio dobrado. Qual o peso disso? Tem tapete que nós vamos manusear dentro do nosso depósito, precisa de 4, 5 pessoas para manusear o tapete. Você imagina para transportar esse tapete. Então, já tivemos essa surpresa muito boa, assim, de ter de volta revivido alguma coisa especial. Uma outra coisa, existe um mercado paralelo de tapete, tipo colecionador. O pessoal liga meio que no meio da madrugada dizendo, ó, eu tenho um tapete aqui que só você pode ver. Tipo, pô, chegou uma coisa super rara e, pô, tô te ligando aqui, só você pode ver, não quero... Tem esse... Eu tenho uma pessoa especial que pede para não mencionar. Não mencionar, ele pede para ficar, mas que pelo menos uma vez por mês ele me surpreende. Nós temos hoje, sem querer setorizar, mas nós temos hoje em determinado estado do Brasil patrimônios, além de tapeçaria, mas de obra de arte, que talvez nós, como brasileiros, não tenhamos a capacidade nem a dimensão. Eu já entrei, vou te dar um exemplo, tá, Cássio? Uma pessoa especial me ligou numa quinta-feira e falou, olha, gostaria que você viesse comigo a uma determinada residência. E eu desloquei do Rio, fui até o estado em questão, estou preservando para manter preservada a característica. Era uma pessoa especial, era um senhor aposentado que foi dono de uma grande indústria farmacêutica. Eu cheguei numa casa, uma casa com 3.800 metros quadrados, de área construída, uma quadra inteira, e a impressão que eu tive é que eu estava numa galeria infinita, tanto de tapeçaria, quanto de escultura, quanto de quadro, quanto de marcenaria, quanto de mobiliário, uma visão. Eu agradeço até hoje o privilégio de ter visto, assim. Então, tem sim essas pessoas que ligam na madrugada, querem mostrar ali, querem reter ali, porque elas têm a preocupação que aquilo não vá parar num ambiente onde a pessoa não tenha a noção do que ela tem e aquilo acaba se perdendo, né? Que ela acaba entrando por um caminho do comum, né? Essas pessoas específicas que acham esses tesouros, elas também estão, de certa forma, inseridas na cultura da obra de arte. Então, é uma coisa muito, muito restrita. E tem mais. Nós temos colecionadores que entram em contato. Um exemplo, a gente solta no site ou solta no Instagram um tapete, uma demonstração, uma apresentação do tapete. Questão de 60 segundos, às vezes, já aconteceu. Porque eu acho que é porque é raro, não? Toca o telefone. Isso é recorrente, assim. Então, você vê que tem muitas pessoas também antenadas esperando a possibilidade de poder comprar. A gente já está chegando no final, tem umas 2 perguntas assim. A gente vai ter que marcar um outro, porque tem bastante coisa para tirar dúvida. Mas, havendo com o assunto que a gente estava falando, você já recusou de vender uma peça rara porque achou que o comprador não ia valorizar a história dela? Ontem eu tive uma determinada pessoa específica, pediu o tapete, pediu um determinado tamanho. A primeira ela apontou um que estava no Instagram, aí nós falamos, olha, esse tapete já não está mais disponível, porque não dá tempo nem de retirar.
Algumas mercadorias são muito rápidas. Nós postamos no final da tarde, está vendido. Então as pessoas procuram com muita velocidade, acompanhando. Sim, tipo, tinha antigamente aquele não sei o que peça na televisão. E a mãe de um amigo meu vivia comprando. Ela comprou a cadeira da Carlota Joaquina, não sei o que do escrivão Pedro Álvares Cabral. Tem uma galera que Sim, acompanha muito, realmente. sim. E uma questão que ela levantou ali já me chamou a atenção. Ela falou assim: não, que eu queria ver se eu boto na saída da sauna da, Minha casa. da casa. Aí eu dei uma parada, assim, tem que ter um pouco de cuidado. Olha, mas não seria o ambiente. Ideal. Não, eu quero é para enfeitar. E aí eu achei melhor Não dar a vender. possibilidade de uma outra pessoa que vai entender um pouco mais do que é a- aquilo que tá ali exposto e levando, e tentar preservar isso para outras gerações. Porque, Cássio, nós estamos hoje aqui nesse lugar maravilhoso, volto a falar aqui, conversando aqui, aprendendo bastante, mas daqui a alguns anos, esses microfones aqui estão tomados por outras pessoas. Sim. O que vai ficar é a memória. E na obra de arte, na tapeçaria, seja no que for, é a mesma coisa. Esses tapetes não vão ficar a vida inteira comigo. Tenho 48 anos, vou fazer 49. Eu não tenho a menor pretensão de achar que eu vou morrer com meus tapetes e vou levar os tapetes comigo, escultura, mobiliário. Eu tenho plena ciência e torço para que eles sigam na mão de pessoas que continuem apreciando, usufruindo, como eu faço. Eu Passar arte para outra passar pessoa que arte, gosta de arte. incentivar. Eu volto a falar nas crianças, porque eu gostaria muito de ter sido educado na minha época escolar num colégio onde me apresentasse a arte. Eu estudei num colégio católico extremamente rígido, mas que eu nunca ouvi falar de arte lá dentro, nunca ouvi falar de quadro, nunca ouvi falar de uma escultura. Eu cantava o hino nacional por 45 minutos e o hino do colégio, mas nunca nenhum professor teve a capacidade de falar o que é uma tapeçaria, o que é uma escultura, o que é um bronze. Nós estamos vivendo um momento único, até pela capacidade econômica ter sido um pouco mais dissipada, um pouco mais espalhada, de proporcionar isso às nossas crianças, para que elas lá na frente levem essa cultura, a cultura do belo, do encantador, né? É o que eu vejo. É, qual o perfil mais curioso do cliente que já entrou na loja? Perfil mais curioso do cliente que já entrou na loja é o cliente que ele entra na loja procurando comprar tapete, e ele sai de lá sem nenhum tapete, mas sai comprando tudo de mobiliário que você pode imaginar. Então, ele vai direcionado pelo tapete, Que sai com outro conhece de tapete, pergunta de tapete, olha os tapetes. Quando ele encontra o mobiliário, ele despreza o tapete tapete. e vira completamente para o mobiliário. Então, é o que chama a atenção da gente por conta de que não tem necessariamente um Um foco, um perfil perfil direto. direto. Ele gosta daquilo que você tá demonstrando, mas ele não tem, eu só gosto daquilo ou disso. Tem agora uma coisa importante: todos os nossos clientes acabam se tornando amigos. Nós temos um cliente em questão, um médico, uma pessoa maravilhosa, inclusive, esse tapete que está aqui, ó, nesse programa aqui, ele fez a aquisição desse tapete. É um médico muito amigo nosso, e a gente acaba ficando amigo, porque é, traz essa proximidade, traz essa paixão em comum. Então, isso é bem legal. Assim, a Chão Persa Raridades, ela foi um presente que eu acho que eu vou conseguir fazer a minha passagem agora dos 50 em diante, colecionando ainda mais amigos, ainda mais pessoas que possam agregar conhecimento, ensinamento. Estou aqui com você hoje, acabei aprendendo de certa forma muito, e eu tenho certeza que essa é a função da arte: é agregar, trazer uma essência, imprimir uma identidade e deixar uma marca.
Na minha modesta visão, a Chão Peça, ela está aqui hoje em dia por questão de amigos, não por uma questão comercial. O comércio ele é secundário, a questão é propagar a arte acima de tudo. Então, aproveitando isso, gostaria de agradecer mais uma vez por você estar aqui. Pedir para você deixar a rede social e o site da Chão Persa. E fazer a última pergunta, que é: se você tivesse que dar uma dica para quem quer começar no mundo de tapete, mas só tem a grana para comprar um tapete mais inicial, qual seria? Então, assim, deixar a rede social aí para o pessoal que está acompanhando a gente, né, para acompanhar aí o Chão Persa, o Instagram e o site. Bom, o nosso Instagram é Chão Peça Raridades, o nosso site é chãopeçararidades.com.br ou só .com. Entra nos dois, pessoal. Pode entrar nos dois. Temos ali também permanente o nosso WhatsApp, que eu posso passar se você puder. Não, a gente depois vai botar na anexar. descrição. Quem quiser acompanhar vai estar na descrição lá do episódio. A gente coloca o WhatsApp para quem quiser entrar em contato e poder falar um pouquinho mais. Sim. E eu gostaria muito de agradecer a todos. Uma oportunidade maravilhosa de se conversar sobre tapeçaria, sobre obra de arte, sobre o mundo em si e na capacidade humana acima de tudo. Então, Cássio, eu deixo aqui o meu obrigado em nome de todo o time lá da Chão Persa Raridades e Chão Persa Ateliê. Nesse exato momento, estão todos trabalhando duro para levar, de certa forma, a cultura e a arte a perpetuar ainda mais. Só para a gente finalizar, eu perguntei, mas acabei não enfatizando. A dica que você daria para quem quer começar no mercado do tapete, no mundo do tapete, para iniciar, quem não tem tanta grana no início, mas para entrar nesse meio aí do tapete, quem gosta, para começar, qual seria a sua indicação? Compre um tapete romeno ou compre um tapete indiano gabé. Isso aí vocês têm lá no Chão Persa? Nós temos na Chão Persa, e já em pouca quantidade, porque saiu muito. Vamos apresentar agora nos próximos dias alguns exemplares, mas são tapetes de altíssima qualidade, não são tapetes de perder nem de manchar, perder a tintura ou perder ponto. Então, são tapetes que realmente valem a pena. Então, eu gostaria de agradecer mais uma vez você trazer assim mais cultura, mais informação. Pessoal, a gente vai estar no Spotify, no YouTube, no Apple Music. Acompanha, a gente vai botar o link aí para quem quer saber um pouquinho mais do tapete, cultura oriental e tal. E eu vou deixar aqui em aberto, a gente vai fazer uma nova vinda, provavelmente com mais gente, para a gente falar um pouco mais do mercado cultural e geral dessa arte aí. E se você quiser deixar alguma mensagem para finalizar. Bom, deixo uma mensagem a todos mais uma vez, agradecendo a todo o carinho que estamos recebendo do Brasil inteiro, aos novos amigos e aos velhos amigos e aos futuros amigos também. Então, meu muito obrigado em nome de todo o time Chão Persa e obrigado a você, Cássio, mais uma vez por esse espaço aqui. Se por acaso houver uma próxima possibilidade, Não vai haver. nós vamos fazer aqui um sorteio. Aí, pessoal, então, gostaria de agradecer mais uma vez, finalizando aqui, um Multitude Especial, e até a próxima.